Muito bem, vamos resolver exame de física, 10ª classe do ano 2025. Sim, toda a correção vamos fazer no único vídeo só, de modo que vocês fiquem super craque aí em física. Atenção, atenção. Além disso também, neste momento está a decorrer a explicação de forma presencial, assim como explicação online, tá? Caso queira se juntar para esmagar esse exame, ficar craque, é só se juntar à nossa explicação presencial, assim como sendo online. Essa é a única oportunidade que vocês têm para poder fazer sucesso no exame de admissão, assim como aí no ensino geral, tá bom? Então, sem mais demora, nós podemos começar agora a resolver aí o exame. Vamos a isso. Muito bem, vamos começar com a resolução de exame de física, 10ª classe do ano 2025. São 10 questões, tal como aconteceu aí em matemática, né? Também era 10 questões e por acaso já resolvemos, é só acompanhar as resoluções aí no canal. Então, vamos a isso. Para física. Ok, temos aí a questão de número 1, que é a primeira questão aí. Eu dei uma passada de olho nesse exame e vi que a única questão que precisa de análise é apenas número 1. O resto é só apenas assuntos mecânicos, né? Qualquer um aí pode conseguir resolver, tá bom? Veja o seguinte, número 1, em qual das figuras está representado o sentido real da corrente elétrica? Atenção, atenção, atenção. Nas correntes elétricas nós temos sentido real, assim como sentido ideal. Por exemplo, se nós temos aqui uma certa fonte de tensão dessa natureza, ok, na parte exterior, no sentido aí ideal, seria nesse sentido aqui. Esse aqui seria o sentido ideal. Sabendo que o sentido ideal é o sentido convencional, né? É a mesma coisa dizer com o sentido convencional, que seria o sentido onde nos seus cálculos a corrente fica positiva, tá bom? Mas é diferente do que acontece internamente. Se este aqui é o sentido aí é ideal, o sentido real é diferente, não é? Internamente. Para tal, se não formos analisar essas figuras, as 3 figuras, se este aqui é o sentido real, o sentido ideal internamente, é o seguinte, aqui deram um zoom, acredito eu, né? Este aqui é um zoom. O zoom que acontece nesse fio aqui, logo, o sentido representado aqui é o sentido interno. Para tal, devemos sair aqui do lado negativo para o lado positivo, nesse sentido aqui, tá bom? Aqui seria o sentido real, né? O sentido real da corrente. Enquanto que o sentido que eu representei aqui seria o sentido aí ideal. Então, assim nós ficamos com a alternativa A. A alternativa A é que será a alternativa que melhor representa essa análise aí. B e C não precisamos aí analisar em nada, tá bom? Então, veja só aqui para o número 2. Número 2. Número 2, nós temos aí. Agora, o que nós temos? Diz assim, qual dos seguintes gráficos representa a corrente elétrica alternada? É o seguinte, é que nem tudo o que for aparecer, tu tens que saber. Mas, se tu sabe pelo menos uma parte, tu pode fazer por eliminação. Tudo bem que corrente alternada normalmente não se estuda na 10ª classe, mas se tu sabes como é que se representa a corrente contínua, logo a corrente alternada fica mais fácil de representar ou de colocar uma das opções. Por exemplo, aqui nós temos a corrente e aqui temos o tempo. Essa corrente aqui varia, né, de forma alternada em função do tempo. Logo a alternativa correta fica então A, tá bom? Esta aqui seria a corrente contínua, visto que esta corrente aqui fica de forma contínua ao longo do tempo, em relação ao tempo, mas aqui não, aqui não faz sentido e aqui também não faz sentido em relação à análise da corrente, assim como e tensão. Aqui poderia ser, por exemplo, um gráfico de tensão em função de tempo. A história seria a mesma aqui, tá bom? Mas aqui não faz sentido. Não, aqui não faz sentido. Aqui seria, por exemplo, corrente contínua aqui. Então, seria isso aí. Não tem muita coisa a fazer aqui, né?
alternada aqui, ou seja, a corrente alternada é aquela corrente que varia entre positivo e negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, antes de forma alternada para lá. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer para poder resolver este problema. Continua aquilo que não varia, né? No sentido, sempre é positiva ou sempre é negativa, né? Depende aí, tá bom? Ok, número 2. Vamos para o número 2. O número 2 não é bom nisso aqui. Algo me diz que esse número 2 também é bom. Não, 3, melhor dizer, 3. Ok, diz assim, por um condutor metálico, passa a 4.10 elevado a 18 eletrões em 4 segundos. Determine em amperes o valor da intensidade de corrente elétrica que passa pelo condutor. Ok, aqui nós podemos representar os nossos dados aqui. Com nossos dados, nós temos aqui eletrões, que seria a nossa carga. Geralmente nós colocamos aí então o quê? Vamos colocar N, né? Esse é o número de eletrões que atravessa, né, num condutor aí. Vamos colocar N igual a 4 vezes 10 elevado a 18 eletrões. E depois temos a variação do tempo ali, que será igual a 4 segundos. E temos a carga elementar, que será igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulombo. E depois nós criamos uma procura aqui de intensidade igual a... Agora, aqui temos na nossa resolução. Resolução aqui. Ok, resolução. Resolução barra fórmula. Quero que eu coloque tudo, né? Ok. Ou é para me tirar isso, vamos colocar aqui pedido. Epa, pedido aqui. Pedido. Para o nosso pedido, nós queremos o que aqui? A intensidade. Ok? Temos aqui fórmula. É por isso que física parecia difícil há muito tempo, pá. Pedido, fórmula, tem que decorar tudo isso aqui. Ok, a fórmula temos aqui intensidade, normalmente é igual ao que? É igual à carga sobre a variação do tempo. Nessas condições que é apresentada aqui. Aqui nós temos a resolução. Eu tenho que ser muito mal para responder isso aqui. Não, isso aí como que é? Não, porque isso aqui é difícil, atenção aí. Me refiro que nos tempos, né? Imagina só colocar fórmula, pedido, resolução, tudo decorar ali, colocar tudo certinho. Isso é complicado isso aqui. Mas ok, vamos a isso. O que nós podemos saber é de que carga é a mesma coisa, colocar N vezes E. Sabe disso, né? Carga é igual a N vezes E, não há mistério. Vamos colocar aqui então, intensidade é igual aí a carga, que seria N vezes E, dividido aqui a variação de tempo. Ou seja, só tens que verificar se o seu tempo está em segundos. O tempo está em segundos, a carga aqui está em coulombo e pronto, é isso aí. Isso substitui apenas. Vamos substituir apenas aí. Vamos substituir aí. Ficamos o que? A intensidade é igual a N vezes E. Vamos colocar aí o que? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 multiplicado por N, que seria 4 vezes 10 elevado a 18, dividido por tempo. O nosso tempo aí é 4, tá bom? Cortamos este com este aqui, ficamos com intensidade é igual. É para fazer sem calculadora. Cadê minha calculadora aqui? Mas isso está para fazer sem calculadora, né? Vamos fazer sem calculadora. Como simplificamos este com este? Ficamos apenas só com 1,6 vezes 10 elevado a quem? Soma. Aqui tem um produto entre esse 10 elevado a menos 10 com 10 elevado a 18. Aqui vamos aplicar a propriedade de potenciação aqui. Onde mantemos a base, que seria o 10, e somamos o seu expoente, que é menos 19 mais o 18. Me dá aí, então, menos 1. Logo, a intensidade será igual, como temos aqui o menos 1, é a mesma coisa, levar isso e dividir por 10, que seria 0,16 ampere. Assim respondemos corretamente o número 3. Tá aí, fórmulas, pedidos, por aí vai, e por aí vai. Agora, vamos apagar isso para nós responder aqui o número 4. Julia apagou. Tem que apagar, meninos, tem que apagar aqui. Agora, veja só aqui o número 4.
qual deve ser, em Ohm, a resistência do condutor de cobre de 3 metros de comprimento e 3 milímetros de área de seção transversal, onde o nosso aqui então, a resistividade é igual a este valor aqui. Agora vamos colocar aqui então dados. Por nossos dados, podemos colocar o que aqui? Queremos, ou seja, temos aqui o comprimento, né? L ali. O L de comprimento é igual a 30 metros. E depois temos aqui a área, que a nossa seção transversal é igual a 3 milímetros ao quadrado. E depois temos aqui o nosso ρ, né? Que seria aí a resistividade. Vamos colocar aqui 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui temos o Ohm vezes milímetros ao quadrado por metros. Ou seja, os nossos dados aqui estão prontos para serem substituídos. Vamos aí, então, pedido. O que eles querem? O pedido. O nosso pedido quer a resistência. Quando é que é a resistência? Temos aqui o nosso formulário aqui. Fórmula. Na fórmula temos a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Também chamado de seção transversal. Ou simplesmente S. Tá bom? Aqui nós temos resolução aqui. Resolução. Na resolução temos o seguinte. Temos o que? Resistência. Resistência é igual a resistividade, que já temos aqui. Vou colocar uma coisa bem longa aqui, porque vamos precisar. Epa, que é isso? Que é isso? Vamos precisar, ok. Na resistividade, simplesmente coloca o quê? 1,7. Meu Deus. Isso aqui quer me dar trabalho, isso aqui. Depois o computador está lento, não sei porquê. Visto que não tem nenhuma pasta aberta aqui. Epa, tudo isso para matricar a nossa aula. 0,7 vezes 10 elevado a menos 10 elevado a menos 8. Multiplicado pelo comprimento de 30 metros. Agora, só que aqui vou precisar, essa resolução, melhor continuar aqui embaixo, porque eu vou precisar aqui, a mostrar aqui algumas partes. Resolução. Temos a resistência, será igual. Ok, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 vezes, temos aqui a resistividade, temos aqui milímetro ao quadrado por metros, multiplicado por 30 ali. 30 metros. Para tal, escrever dessa forma é a mesma coisa, colocar assim. Colocar aqui resistência vezes milímetros ao quadrado por metro, assim, não é? Multiplicado aqui está por 30, aí então metros. Toda essa parte aqui está dividido por área. A área é 3 milímetros ao quadrado. Então, vamos simplificar. Cortamos este com este. E depois, cortamos este com este. Ficamos simplesmente aqui em cima. Ficamos apenas com milímetros ao quadrado dividido por 3 milímetros também ao quadrado. Para tal, vamos colocar aqui então a resistência. A resistência será igual. E aqui é só para fazer as operações. Por exemplo, nós podemos multiplicar o que está aqui em cima como o 1,7 vezes 30, que me dá 51 aqui em cima, vezes resistência milímetros aí então ao quadrado por 3 milímetros ao quadrado. Cortamos este com este, então divide então 51 por 3, que dá 17. A resistência é igual a 17 Ohm. Só isso. Já está aqui. Então a resistência está aqui, então 17 Ohm. Então, vamos agora para o número 5. Então, só posso eliminar essa parte daqui e continuamos no número 5. Copia aí, tá bom? Vamos para o número 5. Número 5. Temos uma certa figura, acredito eu, porque aqui eu vejo aqui o enunciado fala de uma figura, não sei qual é a figura essa aí.
Então, ok. Temos aqui número 5. Pede o que? A figura a seguir representa um circuito elétrico onde a diferença de potencial entre o ponto A e B é igual a 20. Nós temos a diferença de potencial entre o que? O ponto A e B. Será a mesma coisa eu pegar e ligar assim, né? Aqui assim, por exemplo. Aqui nós temos 20 volts. Agora, a linha A, queremos a resistência equivalente. O caso mais simples possível. Linha A, resistência equivalente será igual a quê? Aqui nós podemos separar em partes, calcular a resistência parcial, mas isso é muito cansativo. Mas caso eu queira, pode fazer. Só calcular, por exemplo, a resistência que está aqui e depois somar com esta aqui. Ok, vamos começar por resistência parcial. Como você quer me dar um pouquinho de trabalho aqui. Resistência parcial será igual calcularmos a resistência em paralelo aqui. Em que nós podemos aplicar essa fórmula aqui. Resistência 1 vezes resistência 2 por resistência 1 mais resistência 2. E depois isso aqui dá quanto isso? Dá aqui 2,5 vezes 10 dividido por 2,5 mais 10. Então, coloque isso na calculadora. E aqui 12,5 embaixo, né? Isso dá 2. Vamos colocar aqui então, dá 2. Ok, tendo aqui 2, nós podemos agora dizer o seguinte, por exemplo, o circuito que ficou aqui, se nós simplificarmos essa parte da cá vermelha, eu coloco como se da resistência parcial, seria algo mais ou menos assim. E assim, e ligaríamos aqui, por aqui, onde aqui é resistência parcial, aqui está a resistência 3. O que ficou agora um circuito em série, onde nós podemos somar aqui a resistência total ou equivalente, será igual à resistência parcial mais a resistência 3, que será 2 mais 3, que é igual a 5 ohm. Aqui nós temos 2, dá 4. Aqui é 2, aqui. Ficamos com 2 igual a 4 ohm. Temos aqui o que? Aqui é 2, aqui também temos 2, tá bom? Aqui ficamos com isso aí. Isso aí. Ok, a linha B, a intensidade total da corrente elétrica. Para tal, eu só apenas coloco a intensidade total. A intensidade total será igual a tensão total sobre resistência total. Total é a mesma coisa, dizer equivalente. Total, o que foi total? Total entre A e B, já tem uma tensão aqui de 20 ali. Então vamos colocar apenas simplesmente aqui então 20. Aqui o 20 dividido por 4. O 20 por 4 dá 5, né? 5 amperes. Então, nós temos aqui 5 amperes como sendo a corrente total. Agora, vamos agora para o número 6. O número 6, nós podemos agora ver esse problema. Ok, então, como sempre, vamos eliminar isso aqui para poder colocar outros cálculos. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte. Ok, temos aqui o número 6. Podemos extrair dados, caso queira. Temos o quê? A potência, temos aqui um aquecedor tem a potência de 400 watts e foi ligado por 20 segundos a uma fonte doméstica, ok? Qual é, em joule, a quantidade de energia liberada pelo aquecedor? Isso aqui me simplificaram aqui. Se nós já temos uma potência igual a 400 watts e depois temos a variação do tempo, será igual a 20 segundos. Podemos colocar pedido, caso queira. O pedido é que nós queremos a energia. A energia nós podemos representar por W ou simplesmente o Q, qualquer que seja com E. Já vi isso muitas histórias por aí, mas normalmente nós colocamos por W, tá bom? Agora, podemos colocar aqui fórmula aqui. Pela fórmula de energia será igual apenas a potência vezes a variação do tempo. O tempo aqui já está tudo simplificado, visto que o tempo está em segundo, nem precisa converter em nada. Logo, ficamos aqui então com a nossa resolução, que será igual ao que? Este é igual, multiplica só 400 vezes 20. Logo, ficamos aqui então, este com este aqui é igual a 8, esse 2 zeros só apenas acrescentar aqui, isso dá 8.000 joule. Ou caso queira, pode colocar em kilojoule, que seria 8 kilojoule, né? Esse 3 aqui então, pode colocar em kilojoule, não tem problema. Terminar aqui, tanto faz. Só basta terminar aqui, não tem problema, você acerta aí, tá bom? Agora,
O que é que tem aqui mais embaixo? Será que tem mais outra questão? Não, né? Apenas outra página aí. Então, numa outra página, podemos... Ok, o número 7, nós temos aqui uma figura, né? Uma figura que precisava de analisar apenas um pouco só. O que nós temos aqui? Diz assim, a figura apresenta um sistema composto por 3 pêndulos de comprimento diferente. Ou seja, esses pêndulos que estão aqui têm comprimentos diferentes. Logo, só pela vista dá para perceber, né? Que o L1, L3 e o L4 aí tem um comprimento diferente. Que oscilam próximo da Terra. Qual dos pêndulos oscila com menor frequência? E justificar a resposta. Justificar, basicamente, seria escrever qualquer que seja a fórmula, justificar alguma coisa, escrever alguma coisa, tá bom? Então, era para escolher e justificar. Para tal, nós podemos começar pela fórmula aqui, só para poder ver como é que as coisas funcionam. Se tu tens, por exemplo, o período pela fórmula, ou seja, por este tipo de esquema, onde nós temos comprimento, nos pêndulos, onde nesse pêndulo temos comprimento, nós usamos essa fórmula, que seria o que período é igual a 2π vezes raiz de comprimento sobre a aceleração de gravidade, visto que a aceleração de gravidade que nós iremos usar agora aqui é próxima à Terra, mas não precisa substituir aqui nada. O que tu tens que analisar é de que o comprimento está em cima, ou seja, está no está no numerador. Se está no numerador, quando nós aumentamos aí o comprimento, sempre o período terá que aumentar na mesma proporção. Se está no denominador, aumenta aqui também, não é? Então, essa é uma das informações, mas também tu tens que saber que a frequência é o inverso do período, 1 sobre t. Ou seja, quando maior for o período, visto que o período está aqui no denominador na frequência, menor será a frequência. Então, a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. Quando maior for a frequência, menor será o período. Quando maior for o período, o menor será simplesmente a frequência. Veja o seguinte, o que causa período maior seria o comprimento 3, visto que um dos comprimentos mais maior em relação a esses 3. Esse aqui que causa maior período. Consequentemente, é o mesmo que vai causar a menor frequência. Só isso aí. Você pode justificar, pode escrever, mas essa justificação aqui até que está bom. Mas caso queiras também pode justificar. Ok. É L3, é L2, porque o período é diretamente proporcional a comprimento de onda, a comprimento, e por sua vez, a frequência é inversamente proporcional, acho que seja assim, proporcional a período. Aqui está a justificação. Pelo meio de demonstração, ou apenas esse escrito aqui, seria mais que suficiente para tu ter um valor. Né? Ok, vamos para o número 8. No número 8, nós temos uma figura como esta aqui. E pede nessa figura, para você poder calcular, né? O que vem aí. O que é que eles pedem? Vamos apagar aqui para tu poderes ver. Temos o seguinte. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de comprimento igual a 8 metros. Determine a linha A, o período das oscilações. Nós queremos aqui então o período, primeiramente. E aqui B, queremos a velocidade da propagação. Mas se tu fores analisar, é um gráfico de amplitude em função de tempo. Então, veja o seguinte. O período, como nós sabemos, seria o tempo necessário para que realize uma volta completa. Agora, daqui até aqui
é uma volta completa aqui. Daqui até aqui também outra volta completa. E daqui até aqui também uma outra volta completa. Ou seja, nós temos 3 voltas completas que representam ao período. Basicamente nós temos 3 períodos, né? Que é igual a, então, a 24. Ou seja, 3 períodos é igual simplesmente a 24 segundos. Logo o período é igual a 24 que divide por 3. Isso é uma das questões que cobraram muitas vezes. Já estou cansado de ver essa questão aí nos exames. Por aí. Agora, a linha B. Essa é a nossa linha A. A linha B. Temos a velocidade de propagação. A velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Como ensinei na questão anterior, a frequência é o inverso do período, é 1 sobre t. Logo, a velocidade é igual a comprimento de onda vezes 1 sobre t. Então, nós temos o que é que nós temos? Nós temos aqui então o comprimento de onda, que será o nosso lambda. Quantos dados aqui? Lambda é igual a 8. Tem aqui, comprimento de onda é igual a 8 aqui. Que seria a distância daqui para aqui, né? Se aqui estivesse em metros deste lado. Então, nós podemos aqui colocar a velocidade igual a lambda, que seria 8 vezes 1 sobre 8. Cortamos este com este, velocidade é igual a 1 metros por segundo. Metros por segundo. Me lembro que essa questão eu resolvi no tempo de preparação, né? Para o jovem da explicação presencial. Então, me lembro que essa questão eu resolvi. Me lembro mesmo. Ok, já está aí. Número 9. Número 9 diz assim: durante o processo das interações magnéticas, os polos magnéticos de nomes diferentes atraem-se. Ou seja, nós temos aqui então as interações, né, de polos magnéticos. Logicamente, polos magnéticos do mesmo nome atraem-se. Não, de nome diferente atraem-se, de nomes iguais repelem-se. Aqui, o polo magnético de nomes diferentes atraem-se. A alternativa correta tem que ser A. Vamos colocar aqui a alternativa A. Os polos magnéticos de nomes diferentes repelem-se. De nomes diferentes, não. C. As cargas de sinais, bro, nós estamos a falar sobre magnetismo. Como as cargas? Logo aqui não faz sentido aqui. Agora, vamos para B. É 9B, né? Vamos para 9B. Opa. Ok. Ok, vamos para 9B. Em 9B, o que é que nós temos em 9B? Eu estou a enfrentar baques aqui. Ok, para 9B, nós podemos apagar tudo que nós escrevemos aqui, só para deixar mais espaço, né? As coisas ficarão mais interessantes aqui, quando nós apagarmos isto aqui. Vamos apagar isso aqui, para que as coisas fiquem ainda mais interessantes. B, temos assim: quando uma corrente elétrica atravessa uma bobina, cria o efeito elétrico, elástico, magnético, químico. Meus amigos, já fizeram experiência em relação a isso aqui. Nós também me lembro que nós pegávamos um prego, comprávamos pilhas por aí, levávamos aquele prego, nós enrolávamos, fazíamos um campo magnético e depois aqui no meio nós colocávamos um prego aqui. Logo esse prego aqui tornava-se logo ímã automaticamente. Então torna-se um campo magnético, né? Torna-se ímã aqui. Se você nunca fizer essa experiência com vossos professores, é para alguma coisa, né? Algo de errado aí. Agora, a linha B. A linha B. Então, para o número 10, temos o seguinte: a velocidade de um corpo em movimento retilíneo. O movimento retilíneo varia com o tempo, né? De acordo com a tabela que está aqui. Ok, a velocidade de um corpo em movimento retilíneo uniforme varia com o tempo de acordo com a tabela que está aqui. A linha A, queremos aqui de que tipo de movimento se trata, justifica. A linha B, qual é metro por segundo ao quadrado da aceleração em que se move o corpo. Isso é simples. Por que é simples? Se tu for analisar, só apenas pela tabela dá para perceber do que nós estamos a falar. Aqui nós temos o tempo em função do quê? Da velocidade, onde o tempo varia e a velocidade também varia. Quando nós estamos perante este tipo de caso, é simples de se resolver. Estamos esperando aqui o movimento retilíneo uniformemente, né? Pode ser
acelerado ou retardado. Ou seja, movimento retilíneo uniformemente, como posso dizer? Basicamente é isso. Por quê? Se tu fores analisar, nós temos aqui o tempo em função da velocidade. O tempo aumenta em função da velocidade, logo é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A linha A acabou aqui. B, nós queremos a aceleração em metro por segundo. A aceleração será igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, onde tu podes pegar entre dois pontos consecutivos. Nesse problema aqui, podes pegar esse com este ou esse com este. Ou podes pegar, por exemplo, entre esse ponto com esse ponto aqui. Só basta que seja dois pontos consecutivos. Só isso. Vou escolher pegar, por exemplo, entre esses dois pontos. A variação, como disse, é sempre aqui então. Velocidade final menos velocidade inicial. Aqui está o tempo final menos o tempo inicial, que será igual a 10 aqui no tempo menos 5. Peguei apenas essa parte aqui, tá bom? Poderia ter pego essa parte ou simplesmente esta parte aqui. Deixa que seja pontos consecutivos. E aqui em cima, vamos colocar a velocidade, que seria 50 menos 25. 50 menos 25. Onde em cima me dá 25 e embaixo me dá 5. Que me dá aqui 5, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Já está aí. E dessa forma que você poder ter resolvido esse exame com sucesso. Inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações. E também, desde já, verifique a sua descrição para poder pegar o contato para a explicação presencial. Eu sou Júlio Momadi. Até a próxima aula. Até lá.